Olá pessoal, na aula 6 de razões e proporções nós vimos a regra de 3. Porém aquela regrinha que a gente viu é a regra de 3 simples, porque nós tínhamos apenas duas grandezas, que poderiam ser inversamente ou diretamente proporcionais. E quando nós temos mais de duas grandezas? É quando nós vamos usar a regra de 3 composta. Então nós vamos resolver neste vídeo duas questões que caíram no Enem de regra de 3 composta, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então a gente tem a capacidade do novo reservatório e temos o número de horas que deve ser feito o escoamento. Nós precisamos saber quantos ralos precisamos colocar nesse reservatório para conseguir tirar todo o volume de água no tempo estabelecido. Então percebam que nós temos 3 grandezas aqui, que são o volume do reservatório, o número de ralos e a quantidade de horas. Então são essas grandezas: o volume, a quantidade de ralos e o número de horas que demora para um reservatório ser esvaziado. Então nós sabemos as informações do primeiro reservatório. O primeiro reservatório ele tem 900 metros cúbicos de volume, ele possui 6 ralos e demora 6 horas para ser esvaziado totalmente. O novo reservatório ele vai possuir um volume de 500 metros cúbicos e eu quero saber quantos ralos, a minha incógnita está aqui, eu quero saber quantos ralos eu preciso para que esse volume todo de água seja esvaziado em apenas 4 horas. É isso? Só vou conferir. É isso mesmo. Como os ralos são idênticos aos ralos do primeiro reservatório, essas grandezas são proporcionais, tá? O que nós precisamos observar é se as grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Então nós vamos analisar primeiro o volume e depois a quantidade de horas. Olha como é simples. Quando nós diminuímos o volume, estamos diminuindo a capacidade do reservatório, eu preciso de mais ralos ou de menos ralos? Se eu estou diminuindo o volume, eu preciso de menos ralos. Concordam? Então analisei essas duas grandezas, deixando essa de fora. Agora eu deixo essa de fora e vou comparar essas duas, ralos e horas. Se eu estou diminuindo o número de horas aqui, eu preciso esvaziar o reservatório em um tempo menor. Eu preciso agora de mais ralos ou de menos ralos? Para eu conseguir esvaziar o mesmo volume de água num tempo menor, eu vou precisar de uma quantidade maior de ralos, concordam? Então aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais e aqui eu tenho grandezas
inversamente proporcionais. Como que eu faço a multiplicação? Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, é só eu multiplicar em cruz. E quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico diretamente na horizontal, certo? Agora nós vamos seguir esse caminho para realizar a multiplicação. Então aqui, olha, começando do 900, eu tenho 900, desce, vezes x, continua vezes 4. Seguindo esses caminhos, correto? Começando do 500 agora. 500 sobe vezes 6. Continua aqui vezes 6. Então aqui está a principal diferença da regra de 3 composta para a simples. A análise é exatamente igual para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais e a multiplicação também é exatamente igual. O que muda é que, como nós temos mais de duas grandezas, nós vamos seguir esse caminho para realizar a multiplicação, tá bom? E agora é só multiplicar e depois isolar o x. 900 vezes 4 é 9 vezes 4, 36. 300, dois zeros. 3.600 vezes x, 3.600x. É igual a 500 vezes 6 vezes 6, que é 500 vezes 36. 5 vezes 36 é 180. Acrescenta esses dois zeros, 18.000, certo? Então, 500 vezes 6 vezes 6 é 18.000. Logo, x é igual a 18.000 dividido por 3.600, correto? 3.600 que estava multiplicando passou dividindo. Simplificando aqui, olha, cortei 1, 2 zeros, simplifiquei por 100, fiquei com 180 dividido por 36, que é exatamente igual a 5. Logo, nessas condições, o valor do x é 5, ou seja, para esvaziar um reservatório de 500 metros cúbicos em apenas 4 horas, eu preciso de 5 ralos, ok? Agora a gente vai ver mais um exercício. Olha só, uma indústria, também caiu no Enem essa questão, uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, que vem as informações importantes, certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas e durante uma jornada de 6 horas produziram 6.000 itens. Mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. Em que horário começou essa manutenção de esgotamento? Então nós queremos saber que hora que as máquinas terminaram o serviço. Começaram as 4 máquinas, né, produziram ali 6.000 peças, e uma foi para manutenção, então continuaram 3 máquinas trabalhando para produzir o restante, que no caso 3.000 itens que estavam faltando. Então vamos colocar aqui quais são as nossas grandezas.
nós temos o número de máquinas, nós temos o total de horas que elas trabalham e temos o número de itens produzidos. Tá? Inicialmente começaram trabalhando as 4 máquinas por um período de 6 horas e produziram 6.000 itens, ok? Depois desse primeiro período, uma máquina foi para manutenção. Então ficaram trabalhando apenas 3 máquinas para produzir o restante. No total eram 9.000 itens. Já foram produzidos 6.000, então faltam 3.000 itens. Então, para eu resolver o problema, saber que horas que terminaram o serviço completo, eu preciso saber quantas horas essas 3 máquinas demoraram para produzir 3.000 itens, tá? Então, eu quero saber esse número de horas. Primeiro passo aqui é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos comparar essas duas. Uma dica é, coloquem a incógnita, a grandeza que possui incógnita, no centro. Fica mais simples para a gente comparar, tá? Então, quando eu diminuo aqui o número de máquinas para produzir uma certa quantidade de itens, eu preciso aumentar ou diminuir o número de horas. Se eu diminuir o número de máquinas, eu preciso de mais tempo para produzir esses itens, ok? Grandezas inversamente proporcionais. Agora, quando eu estou diminuindo o número de itens, eu preciso de mais ou menos tempo? Se é menos itens, eu preciso de menos tempo para produzi-los, concordam? Então aqui nós temos as duas grandezas diminuindo ao mesmo tempo, portanto são grandezas diretamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, agora vem o segundo passo, como a gente multiplica? Quando são inversamente proporcionais, multiplicamos na horizontal. Quando são diretamente proporcionais, multiplicamos em cruz. E agora é só seguir esse caminho para a gente realizar a multiplicação, tá? Aqui eu tenho 3 vezes x vezes 6.000. 3 vezes x vezes 6.000 é igual a... Agora começamos pelo 4 e seguimos esse caminho. 4 vezes 6 vezes 3.000. 4 vezes 6 vezes 3.000. 3 vezes 6 é 18. Acrescento esses zeros. Então, 3 vezes 6.000 é 18.000. Vezes x, 18.000x. Igual a 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 24, 48, 72. 72.000, certo? 24, 48, isso, 72.000. E agora nós isolamos o x e temos 72.000 dividido por 18.000. 18.000 estava multiplicando, passa dividindo. Simplificando por 1.000, ou seja, cortando esses zeros, a gente fica com 72 dividido por 18, que é igual a 4, certo? 18 vezes 4 é igual a 72. Então, 72.000 dividido por 18.000 é igual a 4. Beleza. O que significa x ser igual a 4? Significa que as 3 máquinas que ficaram
trabalhando para produzir as 3.000 peças restantes, demoraram 4 horas para fazer essa produção. Muito bem. Agora, quais são as informações que a gente tem no enunciado? A gente sabe que essa produção se iniciou às 8 horas da manhã. Então, vamos lá. Iniciou-se às 8 horas da manhã e as máquinas trabalharam por um período de 6 horas. Então, das 8 até às 14 horas. Das 8 às 14 horas foram produzidas 6.000 peças. Só que o que acontece? Como diz no enunciado, após uma jornada de 6 horas, as máquinas param para manutenção por um período de 30 minutos. Então, nesse período, das 14 às 14h30, as máquinas ficaram paradas. Às 14h30, elas voltam a trabalhar e vão trabalhar por mais um período de, no máximo, 6 horas. Só que não precisou de 6 horas, precisou de apenas 4 horas para terminar o serviço. Então, as máquinas, essas 3 restantes, vão trabalhar das 14h30 até as 18h30, que é quando concluem o número de peças, o número de itens que deviam ser produzidos. E quando se conclui esse número, as máquinas vão para a manutenção de esgotamento. Então, elas entram na manutenção de esgotamento exatamente no horário em que terminam o serviço. Que horas que elas terminaram? Às 18h30. Então, elas começam a manutenção de esgotamento exatamente às 18h30, que seria a alternativa B. Fechou?